E se o amor mais puro não viesse de sangue, mas de um gesto? Você já viu um gesto tão inesperado que virou o mundo de alguém de cabeça para baixo? Imagine, uma cozinheira humilde, exausta após o expediente, se esconde na lavanderia da mansão. Nos braços, o bebê do patrão chorando há horas, recusando mamadeira. Ela hesita, mas então amamenta. Justo ela, que perdeu o próprio filho. Justo ela, que guardava esse instinto dentro do peito como um luto silencioso. Mas quando o patrão entra de surpresa e vê a cena, todos esperam gritos, punição, demissão. Só que o que ele faz muda tudo e deixa até os funcionários mais frios sem reação. Você acredita que o amor verdadeiro pode vir de onde menos se espera? Comente. Amor de mãe é gesto, não genética. Curta se essa história já tocou o seu coração. Compartilhe com alguém que valorize empatia e humanidade. E se inscreva agora para mais histórias que te fazem sentir o que importa de verdade. O relógio da cozinha marcava 6 da manhã quando Clara atravessou os portões da mansão dos Cavalcanti. Seus passos ecoavam no mármore italiano enquanto ela seguia pelo corredor de serviço, o avental engomado pressionado contra o peito como um escudo. 3 meses. 3 meses desde que começara a trabalhar ali. 3 meses desde que seu mundo desmoronara em pedaços irreconhecíveis. A cozinha industrial a recebeu com seu silêncio familiar. Clara ligou as luzes, o zumbido fluorescente preenchendo o vazio. Suas mãos, treinadas por anos de profissão, começaram a preparar o café da manhã automaticamente. Cortava frutas quando ouviu o som que fazia seu peito apertar toda manhã. O choro distante de um bebê. O pequeno Lorenzo. 6 meses de vida, órfão de mãe há 2. Clara conhecia cada nuance daquele choro, o de fome, o de sono, o de solidão. Principalmente o de solidão. Era o mesmo que ecoava dentro dela desde aquela noite no hospital, quando os médicos disseram que não havia mais batimentos, que seu Miguel não respiraria, que depois de 36 horas de trabalho de parto, ela sairia de mãos vazias. Leonardo Cavalcanti desceu as escadas com o filho nos braços, o terno impecável, contrastando com as olheiras profundas. Clara observou pela porta entreaberta da cozinha. Ele balançava o bebê com movimentos mecânicos, o celular equilibrado entre o ombro e a orelha, discutindo contratos, enquanto Lorenzo se debatia, o rostinho vermelho de tanto chorar. Marina, preciso que você chegue mais cedo hoje, ele dizia para a babá pelo telefone. Tenho reunião com investidores japoneses às 8. Pausa. Como assim está no trânsito? Você mora a 15 minutos daqui. Clara voltou sua atenção para o fogão. O ovo pochê precisava de 3 minutos exatos. O pão integral, torrado na medida certa. O suco de laranja, espremido na hora. Ela conhecia cada preferência dele, cada rotina. Era invisível e eficiente, exatamente como uma boa empregada deveria ser. Clara! A voz de Leonardo a sobressaltou. Ele estava parado na porta da cozinha, Lorenzo ainda chorando em seus braços. Você tem filhos? A pergunta a atingiu como um soco no estômago. Ela engoliu em seco, as mãos apertando a espátula até os nós dos dedos ficarem brancos. Não, senhor Cavalcanti. Tecnicamente não era mentira. Não tinha filhos, não mais. Pena, você parece ter jeito. Ele ajustou o bebê no colo, claramente desconfortável. Marina está presa no trânsito. Você poderia preparar a mamadeira enquanto termina o café? Clara assentiu, seus movimentos precisos enquanto media o leite em pó. Testava a temperatura na parte interna do pulso. Gestos que praticara centenas de vezes nos últimos meses de gravidez, se preparando para Miguel. O leite morno tocou sua pele e ela teve que piscar para afastar as lágrimas. Aqui está, senhor.
Leonardo pegou a mamadeira com uma mão, tentando posicioná-la na boca de Lorenzo, mas o bebê virou o rosto, o choro intensificando. Clara observava cada fibra do seu ser, querendo pegar aquela criança, acalmá-la do jeito que sabia que funcionaria. Mas não era seu lugar, não era seu filho. Droga! Leonardo quase derrubou o celular. Sim, Takashi, estou ouvindo. Os números do terceiro trimestre. Lorenzo gritava agora, o som agudo cortando o ar. Desculpe, é meu filho. Sim, entendo a urgência. Clara viu o momento exato em que algo quebrou na expressão dele. Por um segundo, apenas um segundo, Leonardo Cavalcanti não era o empresário bilionário. Era apenas um homem perdido, segurando uma criança que não conseguia acalmar, tentando ser pai e mãe ao mesmo tempo, falhando em ambos. Talvez se o senhor o segurasse mais próximo ao peito, ela sugeriu baixinho. Bebês gostam de ouvir o coração. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez. Clara tinha 29 anos, cabelos castanhos sempre presos em um coque apertado, uniforme impecável. Mas naquele momento, algo em seus olhos mel revelava uma sabedoria que não vinha de livros. Leonardo ajustou Lorenzo contra o peito. O choro diminuiu minimamente. Você disse que não tem filhos. Não tenho. A resposta saiu rápida demais, defensiva demais. Marina chegou correndo, o cabelo desalinhado, pegando Lorenzo dos braços de Leonardo com desculpas atropeladas. Clara voltou para sua cozinha, para seu mundo de panelas e temperos, onde a dor podia ser disfarçada entre o vapor e a fumaça. O dia passou em sua rotina previsível. Almoço para 12 executivos, lanche da tarde, preparativos para o jantar. Clara movia-se pela cozinha como uma sombra eficiente, mas seus ouvidos sempre atentos ao som do choro de Lorenzo. Marina era competente, mas faltava algo. Faltava o instinto, o toque que acalma, a intuição que só vem de... Clara, a governanta, Dona Marta, apareceu na porta. O senhor Cavalcanti quer vê-la no escritório. O coração de Clara disparou. Seria demitida? Tinha sido muito atrevida de manhã? O escritório de Leonardo era todo mogno e couro, cheirando a charuto caro e papel novo. Ele estava de costas, olhando pela janela panorâmica que dava para o jardim. Lorenzo dormia em um berço portátil no canto. Sabe o que é perder alguém, Clara? A pergunta a pegou desprevenida. Senhor, minha esposa, Isabela, morreu no parto. Ele não se virou. Eclâmpsia. Os médicos disseram que foi rápido, que ela não sofreu. Mentira misericordiosa. Eu estava lá, vi cada segundo. Clara ficou em silêncio, as palavras presas na garganta. Lorenzo sobreviveu por milagre, prematuro, 2 meses na UTI. Quando finalmente veio para casa, eu não sabia o que fazer. Ainda não sei. Ele finalmente se virou e Clara viu que seus olhos estavam vermelhos. Esta manhã, quando você sugeriu que eu o segurasse perto do peito, como você sabia? Instinto, senhor. Não. Ele balançou a cabeça. Era conhecimento, experiência. Você mente mal, Clara. Ela sentiu as lágrimas chegando, lutou contra elas. Perder esse emprego seria perder a única coisa que a mantinha funcionando, a rotina que a impedia de enlouquecer. Por favor, senhor Cavalcanti, eu preciso deste trabalho. Não vou demiti-la. Ele passou a mão pelo cabelo, bagunçando os fios perfeitamente penteados. Só quero entender. Por que mentir? Clara olhou para Lorenzo dormindo, seu pequeno peito subindo e descendo, as mãozinhas fechadas em punhos minúsculos. A verdade escapou antes que pudesse contê-la. Porque dizer que tive um filho e o perdi é admitir que ele existiu. E se ele existiu, então eu falhei em mantê-lo vivo. É mais fácil fingir que nunca aconteceu. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de compreensão mútua. 2 estranhos unidos pela mesma dor atroz, a perda de alguém que deveria estar ali. Como ele se chamava? Miguel.
O nome saiu como um sussurro. Miguel Lucas viveu 3 horas. Leonardo assentiu lentamente. Do berço, Lorenzo começou a se mexer, resmungando. Em instantes, o resmungo viraria choro. Clara deu um passo em direção ao berço, depois parou, lembrando-se do seu lugar. Pode pegá-lo, Leonardo disse suavemente. Se quiser. As mãos de Clara tremiam quando ela ergueu Lorenzo. O peso dele, o cheiro de talco e leite, o calor do corpinho pequeno, tudo conspirava para quebrar as barreiras que ela construíra cuidadosamente. Lorenzo abriu os olhos, azuis como os do pai, e parou de chorar imediatamente, como se reconhecesse algo nela. Ele gosta de você, Leonardo observou. Bebês sentem coisas. Clara balançava suavemente, o movimento tão natural quanto respirar. Sentem quando alguém entende. Você voltaria a trabalhar aqui amanhã? Claro, senhor, é meu emprego. Não. Leonardo se aproximou, observando como Lorenzo segurava o dedo de Clara com força surpreendente. Quero dizer, voltaria mesmo sabendo que vai doer? Vendo-o todos os dias, ouvindo o choro dele? Clara olhou para Lorenzo, depois para Leonardo. 2 corações partidos tentando continuar batendo. A dor já está aqui, senhor Cavalcante. Pelo menos assim ela serve para alguma coisa. Leonardo tocou suavemente a cabeça do filho, seus dedos roçando acidentalmente os de Clara. O toque durou uma fração de segundo, mas foi suficiente para estabelecer uma conexão silenciosa. Um entendimento de que naquela casa de luxo e dor, eles não estavam completamente sozinhos. Marina precisa de ajuda, ele disse finalmente. Se você quiser, pode ajudar com Lorenzo quando terminar na cozinha. Pagamento extra, claro. Clara olhou para o bebê em seus braços, sentindo o coração dele bater contra o seu. Era perigoso, ela sabia. Cada minuto com Lorenzo seria um lembrete do que perdera. Mas também era uma chance de transformar o leite seco em seus seios em algo além de dor. Sim, ela sussurrou. Eu aceito. Naquele momento, nenhum deles poderia imaginar como essa decisão mudaria tudo. Como o instinto maternal reprimido de Clara encontraria no pequeno Lorenzo um propósito. Como Leonardo começaria a ver nela mais do que uma empregada. Como o destino, às vezes, usa a tragédia para construir pontes entre corações partidos. Mas isso seria depois. Naquele momento, era apenas uma mulher segurando uma criança que não era sua. Um homem observando uma cena que deveria incluir sua esposa. E o silêncio pesado de 2 ausências que gritavam mais alto que qualquer choro. O salão principal da mansão Cavalcante fervilhava com um murmúrio elegante de 50 convidados. Cristais tilintavam, risadas polidas ecoavam entre as colunas de mármore e o quarteto de cordas tocava Mozart com precisão cirúrgica. Clara circulava entre os garçons, verificando as bandejas de canapés, o suor formando-se em sua testa apesar do ar-condicionado. O coquetel beneficente de Leonardo era o evento do mês, reunindo a elite empresarial de São Paulo. Então, cortando através da sinfonia como uma lâmina, veio o choro. Lorenzo, agudo, desesperado, inconsolável. Clara congelou no meio da cozinha uma travessa de volovente em suas mãos. Através da porta de serviço, ela podia ver Leonardo no salão, o sorriso profissional vacilando enquanto tentava manter a conversa com o embaixador japonês. O choro vinha do andar de cima, cada grito mais dilacerante que o anterior. Marina deve estar cuidando dele, murmurou Dona Marta, passando apressada com uma garrafa de champanhe. Continue servindo, Clara. Mas Clara conhecia aquele choro. 2 semanas ajudando com Lorenzo ensinaram-lhe cada nuance. Este não era choro de fome ou fralda suja. Era pânico puro. O tipo que vinha quando Marina tentava forçar a mamadeira em vez de acalmá-lo primeiro. O choro intensificou. Clara viu Leonardo desculpar-se com o embaixador, o rosto tenso.
Ele começou a caminhar em direção às escadas, mas foi interceptado pelo prefeito. Preso entre a obrigação social e a necessidade paternal, ele lançou um olhar desesperado ao redor. Seus olhos encontraram os de Clara. Foi um momento de comunicação silenciosa. Ela entendeu imediatamente. Deixou a travessa na bancada e subiu as escadas de serviço, o coração martelando contra as costelas. O choro ficava mais alto a cada degrau, guiando-a como um farol de angústia. O quarto de Lorenzo era um santuário azul claro, decorado com nuvens pintadas à mão e móveis que custavam mais que Clara ganhava em um ano. Marina estava no centro, o bebê em seus braços rígidos, a mamadeira pingando leite morno no tapete persa. Ele não quer! Marina estava à beira das lágrimas, seu sotaque nordestino mais forte com o estresse. Faz uma hora que está assim. Tentei tudo. Clara aproximou-se devagar, as mãos estendidas. Deixa comigo. Mas você tem que servir lá embaixo, Marina. A voz de Clara era firme, mas gentil. Deixa comigo. Marina passou Lorenzo claramente aliviada. No instante em que ele tocou os braços de Clara, algo mudou. O choro não parou, mas diminuiu de intensidade, como se ele reconhecesse a frequência específica do seu toque. Shh, meu amor, Clara murmurou, começando a caminhar pelo quarto. Eu sei. Está tudo muito barulhento lá embaixo, não está? Muita gente, muito perfume, muito de tudo. Lorenzo soluçava contra seu ombro, as mãozinhas agarrando seu uniforme. Clara sentiu a umidade das lágrimas dele através do tecido, cada soluço reverberando em seu peito vazio. Ela começou a cantarolar baixinho, uma melodia que cantaria para Miguel, que nunca teve a chance de cantar. A mamadeira está na temperatura certa, Marina disse defensivamente. Verifiquei 3 vezes. Clara pegou a mamadeira, cheirou o leite. Você trocou a marca do leite? A nutricionista mandou uma nova. Disse que era melhor, mais próxima do leite materno. Leite materno. As palavras fizeram o peito de Clara latejar com uma dor física. 2 semanas atrás, o médico dissera que a produção pararia logo, que sem estímulo, seu corpo entenderia que não havia bebê para alimentar. Mas seu corpo era teimoso, ainda produzindo, ainda esperando por um filho que nunca viria. Ele sente a diferença, Clara disse, tentando posicionar a mamadeira. Lorenzo virou o rosto violentamente, o choro recomeçando com força total. Bebês são sensíveis a mudanças. O que eu faço? O senhor Cavalcante vai me matar se ele continuar chorando com toda aquela gente importante lá embaixo. Clara olhou para a porta, depois para Lorenzo. Podia ouvir a música clássica subindo pelas escadas, as risadas artificiais, o tilintar de taças. Leonardo estaria preso lá por pelo menos mais 2 horas. Lorenzo não aguentaria tanto tempo assim. Marina, vai lá para baixo. Diz para Dona Marta que estou ajudando aqui. Pega a mamadeira antiga no armário da cozinha, a de reserva que guardamos. Mas e se... Vai! Marina saiu correndo. Clara ficou sozinha com Lorenzo, seu choro agora rouco de tanto gritar. Ela sentou-se na poltrona de amamentação, ironia cruel, e o posicionou contra seu peito. Podia sentir o calor dele através da blusa, o coraçãozinho acelerado como um pássaro em pânico. Sua mãe faria isso melhor, ela sussurrou, as lágrimas finalmente escapando. Isabela saberia exatamente o que fazer. Mas ela não está aqui. E você está sofrendo. E eu... Ela pausou, engolindo o nó na garganta. Eu sei o que é precisar de algo que não pode ter. Lorenzo continuava se debatendo, procurando algo que a mamadeira não oferecia. Clara conhecia aquela busca desesperada. Era instinto puro, a necessidade primordial de conforto que só o seio materno podia oferecer. Ela olhou para a porta. Marina demoraria pelo menos 10 minutos para voltar. Seus seios latejavam, cheios, doloridos.
O médico dissera para usar bombinha e descartar o leite, mas ela não conseguia. Parecia sacrilégio desperdiçar a única prova física de que Miguel existira, de que seu corpo se preparara para ser mãe. Lorenzo arqueou as costas, o grito tão agudo que Clara temeu que os convidados ouvissem. Ela o trouxe para mais perto, e ele instintivamente procurou seu seio através da blusa, a boquinha fazendo movimentos de sucção no ar. Não posso, ela sussurrou. Não é certo. Você não é meu. Mas Lorenzo não entendia de propriedade ou protocolos. Ele só entendia de necessidade. Seus dedinhos arranhavam o tecido da blusa dela, o choro agora entremeado com soluços engasgados que partiam o coração. Clara fechou os olhos. Lá embaixo, podia ouvir Leonardo fazendo um discurso sobre responsabilidade social, sobre como os privilegiados deviam ajudar os necessitados. A ironia não passou despercebida. Só um pouco, ela murmurou, mais para si mesma que para Lorenzo. Só para você se acalmar. Com mãos trêmulas, ela ajustou a blusa. O momento em que Lorenzo encontrou o que procurava foi de transformação instantânea. O choro cessou como se nunca tivesse existido. Seu corpinho relaxou completamente, as mãozinhas abrindo e fechando em satisfação. Clara sentiu as lágrimas descerem livremente agora. O alívio físico de esvaziar os seios doloridos misturava-se com a dor emocional de alimentar um filho que não era seu. Cada sucção de Lorenzo era um lembrete de Miguel, de todas as mamadas que nunca aconteceriam. Você devia estar com sua mãe, ela sussurrou, acariciando os cabelos finos dele. E eu devia estar com meu filho. Mas estamos aqui, dois náufragos no mesmo oceano de perda. Lorenzo mamava com urgência, como se soubesse que aquele momento era roubado, temporário. Clara podia sentir seu corpinho esquentando, a tensão deixando seus membros pequenos. Ela começou a balançar suavemente, cantarolando a mesma melodia de antes. Passos no corredor. Clara rapidamente ajustou a blusa, trocando Lorenzo de posição. Marina entrou com a mamadeira antiga, o rosto corado da corrida. Consegui! Dona Marta está furiosa, mas... Ela parou, vendo Lorenzo calmo. Como você fez isso? Mudei a posição. Clara levantou-se, Lorenzo sonolento em seus braços. Às vezes é só questão de encontrar o ângulo certo. Marina pegou a mamadeira, testando a temperatura. Você tem um dom. Devia ter filhos. As palavras foram como um tapa. Clara passou Lorenzo para Marina, as mãos vazias doendo mais que os seios cheios. Preciso voltar para a cozinha. Ela desceu as escadas com as pernas bambas. Na cozinha, Dona Marta a repreendeu por abandonar o posto, mas Clara mal ouviu. Podia ainda sentir o peso de Lorenzo em seus braços, o calor de sua boquinha, a satisfação primitiva de alimentar uma criança faminta. O resto do evento passou em névoa. Clara serviu, limpou, organizou, mas sua mente estava no andar de cima, com um bebê que encontrara nela o conforto que procurava. Quando os últimos convidados saíram, já passava da meia-noite. Leonardo apareceu na cozinha, a gravata frouxa, o paletó abandonado em algum lugar. Marina disse que você acalmou Lorenzo. Sim, senhor. Como? Clara não podia contar a verdade. Não podia dizer que cruzara uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Apenas o segurei de um jeito diferente. Leonardo a estudou por um longo momento. Havia algo em seus olhos, uma percepção que a deixou nervosa. Mas ele apenas assentiu. Obrigado. Você salvou a noite. Depois que ele saiu, Clara encostou-se na pia, as pernas finalmente cedendo. Tocou os seios através da blusa, ainda úmidos, ainda com o cheiro de Lorenzo. Ela cruzara uma linha. Alimentara um bebê que não era seu com leite destinado a um filho morto. Mas pela primeira vez em 3 meses, a dor em seu peito era suportável. Como se Miguel, onde quer que estivesse, aprovasse que seu leite não fosse desperdiçado. Como se o amor que ela não pudera dar a ele encontrasse, mesmo que temporariamente, um lar no pequeno Lorenzo. Amanhã,
Ela voltaria a ser apenas a cozinheira. Lorenzo voltaria a ser apenas o filho do patrão. Mas por alguns minutos preciosos naquela noite, eles foram simplesmente duas almas perdidas que encontraram conforto uma na outra, provando que o amor, o verdadeiro amor maternal, não conhece limites de sangue ou propriedade. A lavanderia ficava no subsolo da mansão, um cômodo esquecido onde o cheiro de amaciante competia com o mofo das paredes antigas. Clara desceu os degraus de pedra com Lorenzo nos braços, seu choro ecoando pelo corredor estreito. Eram 3 da tarde de uma quinta-feira sufocante, a casa vazia exceto pelos dois. Leonardo viajara para Nova York, Marina fora dispensada após aparecer bêbada no serviço e Dona Marta saíra para compras. Lorenzo estava inconsolável há 2 horas. Clara tentara tudo. A mamadeira nova, a antiga, música, passeio pelo jardim, banho morno. Nada funcionava. Ele arqueava as costas, o rostinho vermelho e contorcido, as mãozinhas fechadas em punhos furiosos. Era o mesmo desespero da noite do coquetel, mas agora não havia desculpas, não havia pressa. Apenas os dois e aquela necessidade primitiva que gritava entre eles. Clara sentou-se na velha poltrona que alguém esquecera ali, provavelmente destinada ao lixo. O estofado estava puído, mas era macio, acolhedor. Lorenzo continuava se debatendo, procurando algo que ela sabia exatamente o que era. 2 semanas haviam passado desde aquela noite. 2 semanas fingindo que nada acontecera, que ela não cruzara a linha mais sagrada entre empregada e patrão. Por favor, meu amor, ela sussurrou, as lágrimas já formando. Toma a mamadeira, por favor. Mas Lorenzo recusava com violência, virando o rosto, cuspindo o bico de silicone como se fosse veneno. Clara olhou ao redor. A lavanderia era o lugar mais isolado da casa. Ninguém viria aqui. As paredes grossas de pedra abafavam qualquer som. Era quase como se o universo tivesse conspirado para este momento. Seus seios latejavam. 3 meses após perder Miguel, seu corpo ainda insistia em produzir leite. O médico dissera que era raro, geralmente causado por estímulo psicológico, pela recusa da mente em aceitar a perda. Clara sabia que deveria parar, secar, seguir em frente. Mas toda manhã acordava com a blusa molhada, prova líquida de que fora mãe, mesmo que por apenas 3 horas. Lorenzo soluçou, o som rasgado e rouco. Ele estava exausto de tanto chorar, mas não conseguia parar, preso em um ciclo de necessidade e frustração. Clara o trouxe para mais perto, sentindo o calor febril de seu corpinho. Ele imediatamente começou a procurar, a boquinha fazendo movimentos de sucção contra seu uniforme. Eu não deveria, ela disse em voz alta, como se falar tornasse a proibição mais real. Você tem uma babá nova chegando amanhã. Logo vai esquecer que eu existo. Mas Lorenzo não entendia de amanhãs. Ele só entendia de agora, do vazio em seu estômago, do instinto que dizia que o conforto estava ali, tão perto. Suas mãozinhas agarraram a gola da blusa dela, puxando com força surpreendente. Clara fechou os olhos e deixou as lágrimas caírem. Com movimentos lentos, quase reverentes, ela desabotoou os primeiros botões da blusa. O ar frio da lavanderia tocou sua pele quente. Lorenzo percebeu a mudança imediatamente, seu choro mudando de desespero para antecipação. Isso é loucura, ela murmurou. Mas suas mãos continuavam movendo-se, ajustando o sutiã de amamentação que ainda usava, incapaz de jogá-lo fora. Eu sou apenas a cozinheira. Você é o herdeiro dos Cavalcanti. Isso é... Lorenzo encontrou o que procurava. O silêncio foi instantâneo e absoluto, como se o mundo inteiro tivesse suspirado de alívio. Clara soluçou, a sensação de uma boca pequena em seu seio despertando memórias que ela tentara enterrar. O peso dele era diferente de Miguel. Lorenzo era maior, mais forte, mas a essência era a mesma. A conexão primitiva entre mãe e filho,
mesmo que ela não fosse sua mãe, mesmo que ele não fosse seu filho. Ela podia sentir o leite fluindo, aliviando a pressão que carregava há dias. Lorenzo mamava com urgência, seus olhinhos azuis fixos nos dela, como se memorizasse seu rosto. Clara tocou sua bochecha macia, sentindo o movimento de sucção sob seus dedos. Miguel teria gostado de você, ela sussurrou. Vocês teriam quase a mesma idade. Podiam ter sido amigos. A ideia era absurda. Miguel teria crescido na periferia, Lorenzo na mansão, mas naquele momento, naquela bolha de realidade alternativa, tudo parecia possível. Lorenzo relaxou completamente, seu corpinho moldando-se ao dela como se sempre tivesse pertencido ali. Clara começou a balançar suavemente, a velha poltrona rangendo em protesto. A luz filtrada pela pequena janela criava padrões no chão de cimento, e ela perdeu-se no ritmo hipnótico da mamada. Foi então que a memória a atingiu com força total. O hospital. Às 3 horas com Miguel. Os médicos disseram que ele era muito fraco, que não conseguiria mamar, mas ela insistiu em tentar. E por alguns minutos preciosos, ele conseguiu. Sugou com a mesma urgência de Lorenzo agora, como se soubesse que o tempo era curto. Clara lembrava do peso exato dele, do cheiro de recém-nascido, do jeito que seus dedinhos seguravam seu dedo enquanto mamava. Eu sinto tanto, ela disse. Não sabia se para Lorenzo ou para Miguel. Sinto por você não ter sua mãe. Sinto por eu não ter meu filho. Sinto por estarmos fazendo isso escondidos, como se fosse algo sujo, quando é a coisa mais pura que já senti desde... Lorenzo mudou para o outro seio, o movimento natural e praticado, como se fizessem isso há meses. Clara ajudou-o, seus movimentos automáticos, o corpo lembrando o que a mente tentava esquecer. Ela notou que as mãozinhas dele tinham o mesmo formato das de Miguel, dedos longos de pianista. Seria coincidência ou todos os bebês tinham mãos parecidas? O tempo perdeu significado na penumbra da lavanderia. Podia ter sido minutos ou horas. Clara cantarolava baixinho, uma canção de ninar que sua mãe cantava, que ela cantou para Miguel naquelas 3 horas, que agora cantava para Lorenzo. O ciclo da vida e da perda, do amor que não tem onde ir encontrando um lar inesperado. Lorenzo finalmente soltou, satisfeito, os olhinhos pesados de sono. Clara o ajustou contra seu ombro, sentindo a respiração morna em seu pescoço. Ela deveria sentir culpa, deveria estar aterrorizada de ser descoberta, mas tudo o que sentia era paz. Como se Miguel, de algum lugar além, tivesse enviado Lorenzo para que seu amor maternal não secasse junto com o leite. Isso não pode acontecer de novo, ela disse, mas mesmo enquanto falava, sabia que era mentira. Agora que cruzara esta linha, não havia volta. Lorenzo encontrara nela o que procurava, e ela encontrara nele uma razão para o leite que insistia em produzir. Seu pai não pode saber. Ninguém pode saber. Lorenzo suspirou em seu sono, completamente confiante em seus braços. Clara levantou-se devagar, ajustando a blusa com uma mão enquanto segurava ele com a outra. Precisava colocá-lo no berço antes que alguém chegasse, antes que a realidade invadisse este momento roubado. Enquanto subia as escadas, cada degrau a levando de volta ao mundo onde ela era apenas Clara, a cozinheira, ela fez uma promessa silenciosa. Para Lorenzo, seria o conforto que ele precisava. Para Miguel, seria a mãe que não pôde ser. E para si mesma, seria este segredo doloroso e doce, estes momentos roubados, onde o amor não precisava de sobrenomes ou certidões para existir. A casa continuava vazia e silenciosa quando ela colocou Lorenzo no berço. Ele nem se mexeu, profundamente adormecido pela primeira vez em dias. Clara tocou sua testa suavemente, memorizando a paz em seu rostinho. Até a próxima vez, ela sussurrou, porque sabia que haveria uma próxima vez. O segredo estava plantado agora,
crescendo como o leite em seus seios, impossível de conter. Ela voltou para a cozinha e começou a preparar o jantar, as mãos steady, apesar do terremoto em seu coração. Ninguém nunca saberia o que acontecera na lavanderia. Seria seu segredo, seu e de Lorenzo. Um pacto silencioso entre dois corações que encontraram um no outro o que o destino lhes negara. Quando Dona Marta voltou, comentou como Lorenzo estava calmo. Você tem um dom com ele, disse distraidamente. Clara apenas sorriu, tocando inconscientemente o lugar onde Lorenzo mamara. Algumas pessoas simplesmente se entendem. Naquela noite, sozinha em seu pequeno quarto de empregada, Clara chorou, como não chorava desde o funeral de Miguel. Mas desta vez, as lágrimas eram diferentes. Não eram apenas de luto, mas de algo mais complexo. Gratidão, talvez, por poder dar o que seu corpo insistia em produzir. Por Lorenzo precisar exatamente do que ela precisava dar. Era errado. Era perigoso. Era a coisa mais certa que sentira em meses. Leonardo voltou de Nova York 3 dias antes do previsto. O táxi parou em frente à mansão, às 2 da tarde, quando a casa estava mergulhada no silêncio sonolento do início da tarde. Ele pagou o motorista e subiu os degraus de mármore, a mala executiva pesando em sua mão. A viagem foi um desastre. O negócio com os japoneses desmoronara e tudo o que ele queria era ver Lorenzo, ter certeza de que pelo menos uma coisa em sua vida estava estável. A casa estava estranhamente silenciosa. Dona Marta deveria estar supervisionando a limpeza, mas não havia som de aspirador ou vozes. Leonardo deixou a mala no hall e subiu as escadas, o instinto paternal já em alerta. O quarto de Lorenzo estava vazio, o berço impecavelmente arrumado. A nova babá, Helena, também não estava em lugar algum. Um ruído suave veio do fim do corredor. Leonardo franziu a testa. Era a direção da lavanderia, um lugar onde ninguém deveria estar àquela hora. Ele seguiu o som, seus passos silenciosos no carpete espesso. A porta da escada de serviço estava entreaberta. Leonardo desceu devagar, o coração começando a acelerar por razões que não conseguia nomear. O som ficou mais claro. Era Lorenzo, fazendo aqueles pequenos ruídos satisfeitos que fazia quando estava confortável. Leonardo alcançou o fim da escada e virou para o corredor da lavanderia. A porta estava aberta apenas uma fresta, deixando escapar uma faixa de luz dourada. Ele se aproximou, pronto para repreender Helena por levar Lorenzo para um lugar tão inadequado. Mas quando espiou pela abertura, o mundo parou. Clara estava sentada na velha poltrona, a luz da pequena janela criando um halo ao redor dela. Sua blusa estava parcialmente aberta e Lorenzo estava em seus braços, mamando em seu seio com a satisfação absoluta que Leonardo nunca conseguira proporcionar com mamadeira alguma. O rosto de Clara estava molhado de lágrimas silenciosas, sua mão acariciando os cabelos finos de Lorenzo com ternura infinita. Leonardo não conseguia respirar, não conseguia pensar. Parte dele sabia que deveria estar furioso. Isso era uma violação de tantas linhas, tantos protocolos. Mas a parte maior, a parte que assistira Lorenzo rejeitar dezenas de mamadeiras, que o ouvira chorar por horas, que se desespera por não poder dar ao filho o que ele precisava, essa parte só conseguia observar em reverência. Clara começou a cantarolar baixinho, uma melodia que Leonardo não reconhecia. Lorenzo suspirou contentamente, sua mãozinha aberta sobre o peito dela como uma estrela do mar minúscula. Era a cena mais íntima, mais sagrada que Leonardo já testemunhara. Mais íntima até que o nascimento de Lorenzo, porque aquilo fora cercado de trauma e morte. Isto era pura vida, puro amor. Ele deve ter feito algum ruído, porque Clara ergueu os olhos. O momento em que seus olhares se encontraram foi elétrico.
O terror passou por seu rosto como um raio, suas mãos movendo-se instintivamente para cobrir-se, mas isso perturbaria Lorenzo, e ela congelou, presa entre o instinto de proteger-se e o de proteger a criança. Leonardo levantou a mão, um gesto universal de paz. Empurrou a porta devagar, entrando na lavanderia, como se entrasse em uma igreja. Clara estava tremendo agora, lágrimas frescas descendo por seu rosto. Senhor Cavalcante, eu posso explicar. Shhh! A voz dele saiu mais suave do que pretendia. Não o perturbe. Lorenzo continuava mamando, alheio ao drama adulto ao seu redor. Leonardo aproximou-se devagar, seus olhos nunca deixando a cena. De perto, podia ver detalhes que a distância ocultava. As olheiras profundas de Clara, a maneira como ela segurava Lorenzo como se ele fosse feito de cristal, o modo como o corpo dele se moldava perfeitamente ao dela. Há quanto tempo? Sua voz era neutra, cuidadosamente controlada. Clara engoliu em seco. Desde a noite do coquetel. Mas só quando ele está desesperado, só quando nada mais funciona, eu juro. Clara. Ele a interrompeu suavemente. Há quanto tempo você tem leite? A pergunta a pegou desprevenida. Ela piscou, mais lágrimas escapando. 3 meses e meio. Mas você disse que não tinha filhos. Eu não tenho. A voz dela quebrou. Não mais. Miguel viveu 3 horas. Leonardo sentou-se no chão de cimento, as pernas súbito fracas. 3 horas. Isabela tivera 0. Pelo menos ele segurara Lorenzo, ouvira seu primeiro choro. Clara tivera 3 horas para memorizar seu filho antes de perdê-lo para sempre. E você ainda... Ele gesticulou vagamente para seu peito. O corpo às vezes não entende que não há mais bebê. Ela ajustou Lorenzo, trocando-o de seio com a prática de quem fez isso centenas de vezes em sonhos. O médico disse que é psicológico, que eu não aceitei. Leonardo observou seu filho mamar com a paz que nunca demonstrava com as babás, com as fórmulas caríssimas, com todos os especialistas que ele contratara. Ele sabia. De alguma forma, Lorenzo sabia que você podia dar isso a ele. Vou fazer minhas malas. Clara começou a se levantar, mas Leonardo tocou seu joelho suavemente. Não se mova, deixe-o terminar. Mas, Clara, meu filho não dorme uma noite completa há 2 meses. Ele perdeu peso porque recusa a maioria das mamadeiras. Os pediatras estão preocupados, e aqui está ele, pela primeira vez desde que Isabela morreu, completamente em paz. Leonardo passou a mão pelo cabelo, bagunçando os fios. Você acha que vou interromper isso? Clara o estudou, procurando a armadilha, a raiva disfarçada. Mas havia apenas exaustão em seus olhos e algo mais, gratidão, talvez, ou reconhecimento. É inapropriado, ela sussurrou. Sou apenas a cozinheira. Isso é, as pessoas vão dizer coisas horríveis. As pessoas não precisam saber. Leonardo encostou-se na parede, observando Lorenzo. Minha mãe morreu quando eu tinha 2 anos. Sabia disso? Clara negou com a cabeça. Overdose. Cocaína com champanhe, a combinação favorita da elite dos anos 90. Seu sorriso era amargo. Meu pai contratou uma ama de leite, Rosa, uma imigrante ilegal da Bolívia. Ela me amamentou até os 3 anos em segredo porque meu pai preferia isso a me ver chorar. Lorenzo soltou o seio, sonolento e satisfeito. Clara o ajustou contra seu ombro, começando a fechar a blusa com a mão livre. Leonardo observou cada movimento, a naturalidade com que ela cuidava de seu filho. Rosa salvou minha vida, ele continuou. Não fisicamente, talvez, mas emocionalmente. Ela me deu o que meu pai, com todo seu dinheiro, não podia comprar. Amor maternal genuíno. Quando deportaram ela, eu tinha 5 anos. Ainda lembro do gosto do leite dela. Senhor Cavalcante. Leonardo. Ele se levantou, aproximando-se. Se você está alimentando meu filho, salvando-o do mesmo destino que quase me destruiu, o mínimo que pode fazer
é me chamar pelo nome. Clara olhou para Lorenzo dormindo em seus braços, depois para Leonardo. Não posso ser mãe dele. Não sou Isabela. Não. Leonardo tocou a cabeça de Lorenzo suavemente, seus dedos roçando o braço de Clara. Isabela está morta, mas você está aqui, viva, com leite que meu filho precisa e amor que sobrou do seu. Ele encontrou os olhos dela. Isso não é substituição, é sobrevivência. E se alguém descobrir? Então eu direi a verdade, que uma mulher extraordinária salvou meu filho quando eu não conseguia, que o amor não segue protocolos sociais. Ele pegou Lorenzo de seus braços com cuidado infinito. Clara, você voltaria a fazer isso? Não escondida aqui, mas apropriadamente? Posso converter um dos quartos em sala de amamentação, contratar você oficialmente como ama? Não. A resposta foi rápida. Não oficialmente. Não pode ser algo formal, com contratos e horários. Isso tem que ser... Ela procurou a palavra. Orgânico, natural. Quando ele precisar, eu estarei aqui, mas não como empregada, como... Ela pausou. Como Clara, Leonardo completou. Apenas Clara, que cuida do Lorenzo porque escolhe fazê-lo. Ela assentiu, as lágrimas recomeçando. Leonardo passou Lorenzo de volta para ela, observando como seu filho imediatamente se aconchegou contra seu peito, mesmo dormindo. Tenho uma coisa que preciso te contar, Clara disse baixinho. Quando amamento ele, penso em Miguel. Às vezes, por alguns segundos, esqueço que não é ele. Isso é justo com Lorenzo? Leonardo ajoelhou-se na frente dela, seu rosto na altura do dela. Quando seguro Lorenzo, às vezes falo com Isabela. Conto sobre o dia dele, pergunto se estou fazendo certo. Todos nós estamos sobrevivendo com fantasmas, Clara. A questão é se conseguimos amar os vivos enquanto honramos os mortos. Clara olhou para Lorenzo, depois para Leonardo. 3 almas destroçadas, tentando formar algo inteiro. Posso continuar então? Sem esconder? Pode fazer o que meu filho precisar. Leonardo levantou-se, oferecendo a mão para ajudá-la. O que nós dois precisarmos. O nós ficou suspenso no ar entre eles, carregado de possibilidades não ditas. Clara aceitou a mão dele, o toque enviando eletricidade por seu braço. Ela se levantou, Lorenzo seguro contra seu peito, e por um momento os 3 ficaram ali, próximos demais, respirando o mesmo ar carregado de segredos e promessas. Obrigada, Clara sussurrou. Não estava claro se para Leonardo ou para o universo que conspirara para este momento. Obrigada a você, Leonardo respondeu, e pela primeira vez em meses, seu sorriso alcançou os olhos. Por dar a meu filho o que eu não posso, por ser corajosa o suficiente para amar novamente. Enquanto subiam as escadas juntos, deixando para trás a penumbra da lavanderia, Clara sentiu algo mudar fundamentalmente. Não era mais um segredo sujo, algo para esconder. Era um acordo sagrado entre 3 pessoas quebradas que escolheram curar juntas, mesmo que o mundo não entendesse. Lorenzo suspirou em seus braços e Clara soube que, de alguma forma inexplicável, Miguel aprovava. A cozinha fervia com fofocas como óleo quente numa frigideira. Clara podia sentir os olhares queimando suas costas enquanto picava cebolas para o jantar. 3 dias haviam passado desde que Leonardo a descobrira com Lorenzo. 3 dias desde que o segredo deixara de ser segredo, pelo menos para ele. Mas as paredes da mansão tinham olhos, e os empregados tinham línguas afiadas como as facas que manuseavam. Eu vi ela saindo do quarto dele ontem, sussurrou Marta, a camareira nova, achando que Clara não ouvia. 2 horas lá dentro, porta fechada. E o patrão permite, respondeu João, o jardineiro, com desdém mal disfarçado. Dizem que ela tem privilégios especiais agora.
Clara manteve os olhos nas cebolas, deixando as lágrimas causadas por elas disfarçarem as verdadeiras. Sim, ela passara 2 horas no quarto de Lorenzo ontem, amamentando-o, acalmando-o depois de uma vacina, cantando até ele dormir. Mas como explicar isso sem revelar tudo? Vocês não acham estranho? A voz de Helena, a nova babá, cortou o ar. Ela não tem experiência com bebês, nunca teve filhos, mas de repente o senhor Cavalcanti só confia nela com Lorenzo? Talvez ela tenha outros talentos, insinuou Marta, e as risadas que se seguiram fizeram Clara apertar tanto a faca que seus nós dos dedos ficaram brancos. Dona Marta entrou na cozinha como um furacão. Chega de conversa fiada. Temos jantar para 12 pessoas hoje. Helena, por que não está com Lorenzo? O senhor Cavalcanti disse que Clara cuidaria dele esta tarde. O tom de Helena era venenoso. De novo. Dona Marta lançou um olhar penetrante para Clara. A governanta veterana sempre fora justa, mas Clara podia ver a suspeita crescendo em seus olhos também. Uma cozinheira que de repente vira babá informal, depois de meses dizendo que não tinha experiência com crianças? Clara, o senhor Cavalcanti quer vê-la no escritório, Dona Marta disse friamente. Agora. Clara largou a faca, limpou as mãos no avental. Podia sentir todos os olhares seguindo-a enquanto saía. No corredor, ouviu Helena dizer: aposto que ela está tentando virar a próxima senhora Cavalcanti, usando a criança para seduzir o pai. As palavras a atingiram como pedras. Clara parou, considerando voltar, confrontar, explicar. Mas explicar o quê? Que ela amamentava Lorenzo porque perdera um filho? Que seu leite era a única coisa que o acalmava? Soaria como loucura ou, pior, como uma trama calculada. Leonardo estava na janela quando ela entrou no escritório, Lorenzo dormindo em seus braços. A luz da tarde dourava seus cabelos, e por um momento Clara esqueceu de respirar. Ele se virou e a preocupação em seus olhos a trouxe de volta à realidade. Eles estão falando, ele disse sem preâmbulo. Eu sei. Helena quer fazer uma denúncia formal. Diz que você está interferindo no trabalho dela, confundindo Lorenzo. Ele balançou o filho suavemente. Ela não sabe sobre o resto, mas está criando problemas. Clara sentou-se pesadamente na cadeira de couro. Talvez ela tenha razão. Talvez eu esteja confundindo ele. E você? Clara, eles acham que estou tentando seduzir você. As palavras saíram amargas. Que estou usando Lorenzo para subir na vida. Como se meu leite fosse algum tipo de estratégia de conquista. Leonardo colocou Lorenzo no berço portátil e se aproximou dela. E o que você acha? Eu acho que isto é insustentável. Clara levantou-se, começando a andar pela sala. Seu filho precisa de estabilidade, não de fofocas e drama. Talvez devêssemos tentar o desmame, encontrar uma fórmula que ele aceite. Ele perdeu 3 quilos antes de você começar a amamentá-lo. A voz de Leonardo era calma, mas firme. Agora está ganhando peso, dormindo, se desenvolvendo. Você quer parar por causa de fofocas de cozinha? É mais que isso, Clara explodiu. É sobre limites, sobre o que é apropriado. Sou sua empregada, Leonardo. Não importa o que aconteça naquele quarto. Lá fora, eu ainda sou a cozinheira e você ainda é o patrão. Então mudamos isso. Clara riu sem humor. Como? Me promove a babá oficial? Me torna sua amante? Qualquer coisa que faça vai piorar as fofocas. Lorenzo começou a choramingar no berço. Instintivamente, Clara foi até ele, pegando-o antes que o choro escalasse. Ele imediatamente se acalmou em seus braços, procurando seu seio através da blusa. Clara olhou para Leonardo, que observava com intensidade que fazia seu coração acelerar. Tem outra opção, Leonardo disse baixinho. Qual? Deixá-los falar. Deixar que pensem o que quiserem.
Enquanto isso, nós três sabemos a verdade. Ele se aproximou, tocando o rosto de Lorenzo. Que isso é sobre sobrevivência, não sedução. Sobre amor, não luxúria. Não é tão simples, não é? Leonardo a interrompeu. Clara, minha esposa está morta. Seu filho está morto. Nós dois estamos tentando criar uma criança com os pedaços quebrados de nossos corações. Se isso não é simples, se isso precisa de explicação ou justificativa, então o problema não é nosso. Clara sentiu as lágrimas chegando. Dona Marta me olha como se eu fosse uma aproveitadora. Helena me odeia. Até João, que sempre foi gentil, agora me evita. E o que você prefere? Leonardo segurou seus ombros suavemente. A aprovação deles ou o bem-estar de Lorenzo? Como se entendesse a pergunta, Lorenzo começou a puxar a blusa de Clara com mais insistência. Ela olhou para o bebê, depois para Leonardo, dividida entre o mundo lá fora e o mundo que criaram naquelas 4 paredes. Posso? Ela perguntou, indicando a poltrona. Sempre. Clara sentou-se e começou a desabotoar a blusa, além do ponto de se importar com pudores. Leonardo não desviou o olhar, observando com fascínio respeitoso enquanto Lorenzo começava a mamar. O silêncio que se seguiu foi preenchido apenas pelos sons suaves de sucção e satisfação. Eles nunca vão entender, Clara disse finalmente. Para eles, amamentar é íntimo demais, é cruzar uma linha que não deveria existir entre classes. Minha mãe era da elite, Leonardo disse, sentando-se na mesa de frente para ela. Nunca amamentou, disse que era coisa de pobre, de vaca. Preferiu me deixar chorando a degradar-se assim. Isabela amamentaria? A pergunta o pegou desprevenido. Leonardo fechou os olhos. Sim, ela queria, comprou livros, fez cursos, dizia que seria o momento mais importante do dia dela. Ele abriu os olhos encontrando os de Clara. Ela ficaria grata a você, por dar a Lorenzo o que ela planejou dar. Ou me odiaria por tomar o lugar dela. Você não está tomando o lugar de ninguém. Leonardo se inclinou para frente. Você está criando seu próprio lugar. Clara, a mulher que salvou meu filho quando ninguém mais podia. Lorenzo trocou de seio, o movimento já natural entre eles. Clara ajudou-o, seus seios não mais doloridos como antes, o corpo adaptando-se às necessidades dele. Era quase como se Miguel tivesse mandado Lorenzo para que seu corpo não esquecesse para que fora feito. A porta do escritório se abriu sem aviso. Helena entrou como uma tempestade, parando em choque ao ver a cena. Seu rosto passou de surpresa para horror, para raiva em segundos. Isso é doentio, ela gritou. Vou chamar a polícia, o conselho tutelar. Isso é abuso. Leonardo levantou-se calmamente, posicionando-se entre Helena e Clara. É amamentação, Helena. Algo que mulheres fazem há milhões de anos. Ela não é mãe dele, é antinatural, é necessário. A voz de Leonardo era aço puro, e é autorizado por mim, o pai e único responsável legal. Helena olhava entre eles, a compreensão distorcida surgindo em seus olhos. Vocês dois estão... Meu Deus, é ainda pior do que pensei. Ela o enfeitiçou, usando a criança. Você está demitida. Leonardo foi até a mesa, pegou o talão de cheques. 3 meses de salário, carta de recomendação. Mas sai da minha casa agora. Você vai se arrepender disso, Helena sibilou. Quando ela mostrar quem realmente é, quando roubar seu dinheiro e fugir... Fora! O grito de Leonardo fez Lorenzo largar o seio, começando a chorar. Clara rapidamente o acalmou, trazendo-o de volta, mas suas mãos tremiam. Helena saiu batendo a porta. Leonardo passou as mãos pelo rosto, suddenly parecendo anos mais velho. Ela vai espalhar, Clara disse baixinho, para toda a sociedade. Sua reputação, que se dane minha reputação. Leonardo voltou a se sentar, agora no braço da poltrona, próximo demais.
Clara, vou te fazer uma pergunta e preciso de honestidade total. Ela assentiu, ajustando Lorenzo, que voltara a mamar calmamente. Você sente algo por mim? Além de gratidão por deixar você amamentar Lorenzo? A pergunta a deixou sem ar. Clara olhou para ele, este homem bonito e partido que confiara nela com seu bem mais precioso. Eu não sei separar mais. Quando amamento Lorenzo, sinto que estou conectada a você também. Quando você me olha com ele, sinto coisas que não deveria. Mas é real ou é só a situação? Leonardo tocou seu rosto, o polegar traçando sua bochecha. Eu sonho com você, não sexualmente. Sonho com você cantando para Lorenzo, cozinhando na nossa cozinha, não como empregada, mas como... mais. Acordo e por segundos acredito que é real, que somos uma família. Leonardo, não precisa responder agora. Só saiba que, fofocas ou não, Helena ou não, você tem um lugar aqui, com Lorenzo. Comigo, se quiser. Lorenzo terminou de mamar, satisfeito e sonolento. Clara o passou para Leonardo, seus braços se tocando na transferência. Por um momento ficaram assim, conectados através da criança que ambos amavam. Vou enfrentar as fofocas, Clara disse firmemente. Por Lorenzo e por nós, seja lá o que nós signifique. Leonardo sorriu, o primeiro sorriso verdadeiro em dias. Então enfrentamos juntos. Do lado de fora do escritório, Clara podia imaginar as línguas afiadas trabalhando, as histórias se espalhando como fogo. Mas ali dentro, com Lorenzo dormindo entre eles e a tarde dourada entrando pela janela, o mundo lá fora parecia muito distante e muito sem importância. A sala de jantar privada brilhava, sob a luz suave do candelabro de cristal. Leonardo havia dispensado todos os empregados às 8 da noite, dizendo que serviria a si mesmo. Clara preparara um jantar simples, massa fresca com molho de tomate que ela cultivava na pequena horta dos fundos, pão caseiro, vinho que Leonardo insistira em abrir. Lorenzo dormia no carrinho ao lado da mesa, sua respiração suave, o único som além do tilintar dos talheres. Preciso te contar uma coisa, Leonardo disse, girando o vinho em sua taça, sobre quando eu era criança. Clara parou de comer, algo no tom dele a alertando que isto era importante. Haviam jantado juntos 3 vezes nesta semana, sempre com a desculpa de discutir Lorenzo, mas ambos sabiam que era mais que isso. Era a construção cuidadosa de algo frágil e precioso. Eu te disse que Rosa me amamentou até os 3 anos, ele continuou. O que não disse foi o quanto isso me salvou. Meu pai era distante, frio, achava que demonstrar afeto era fraqueza, mas Rosa, seus olhos ficaram distantes. Rosa me abraçava enquanto eu mamava, cantava músicas em espanhol, contava histórias da Bolívia, de lhamas e montanhas que tocavam o céu. Clara serviu-se de mais vinho, suas mãos ligeiramente trêmulas. Você ainda lembra? Cada detalhe, o cheiro dela, sabão de coco e canela, o jeito que ela ria quando eu fazia cócegas nela. Como seus seios eram macios e mornos, o lugar mais seguro do mundo. Ele encontrou os olhos de Clara. Quando a deportaram, cortaram minha âncora. Passei anos flutuando, sem conseguir me conectar verdadeiramente com ninguém. Até Isabela. Como vocês se conheceram? Clara nunca havia perguntado, mas agora, nesta bolha de intimidade, parecia natural. Leonardo sorriu com a memória. Ela era veterinária no abrigo onde fui fazer trabalho voluntário. Tentativa patética de melhorar a imagem da empresa. Estava coberta de pelos de gato, brigando com um investidor que queria derrubar o abrigo para construir um shopping. Ele riu. Ela o chamou de parasita capitalista, na frente de todos. E você se apaixonou. Instantaneamente. Ela era tudo que as mulheres do meu círculo não eram.
autêntica, apaixonada, desinteressada em dinheiro. Levei 6 meses para convencê-la a sair comigo. Disse que não namorava homens que usavam gel no cabelo. Clara riu, imaginando. E você parou de usar. No dia seguinte, apareci no abrigo com o cabelo desgrenhado e as mangas arregaçadas, pronto para limpar gaiolas. Leonardo tocou o próprio cabelo, agora naturalmente bagunçado. Nunca mais voltei a usar. Ela disse que assim eu parecia real, não um manequim de vitrine. Lorenzo se mexeu no carrinho. Clara automaticamente estendeu a mão, ajustando sua mantinha. O gesto não passou despercebido por Leonardo. Você faz isso naturalmente, ele observou. Cuida dele mesmo quando está dormindo. Miguel também se mexia muito dormindo. As palavras escaparam antes que pudesse contê-las. Nas 3 horas que tive com ele, ele não parou de se mexer. Os médicos disseram que era reflexo, mas eu sabia que era mais. Ele estava lutando. Leonardo alcançou sua mão sobre a mesa. Conte-me sobre ele. Clara nunca falava sobre Miguel, mas algo na escuridão suave da sala, no vinho, na presença sólida de Leonardo, abriu as comportas. Ele nasceu com o cordão enrolado no pescoço. 2 voltas. Os médicos fizeram cesárea de emergência, mas... Ela pausou, respirando fundo. Quando o vi pela primeira vez, ele era perfeito. Pequeno, roxo, mas perfeito. Dedos compridos como os do pai. O pai estava presente? Clara riu amargamente. Ricardo fugiu no 7º mês. Diz que não estava pronto para ser pai, que eu havia estragado sua vida. Última notícia que tive. Estava em Portugal com uma estudante de arquitetura. A mão de Leonardo apertou a dela. Idiota. Miguel tinha os olhos dele, castanhos com pintinhas douradas, mas o nariz era meu, arrebitado. Ela tocou o próprio nariz inconscientemente. Conseguia amamentá-lo. Por alguns minutos preciosos ele mamou. Fraco, mas determinado, como se soubesse que não tínhamos muito tempo. Clara, sabe o que é pior? Ela olhou para Lorenzo dormindo. Às vezes esqueço o rosto dele. Acordo tentando lembrar se as orelhas eram pequenas ou grandes, se tinha covinha no queixo. Tenho apenas uma foto do hospital, mas está desfocada, como se até a câmera soubesse que ele não ficaria. Leonardo levantou-se, contornou a mesa, ajoelhou-se ao lado da cadeira dela. Você nunca vai esquecer o importante, o peso dele em seus braços, o som da respiração dele, o amor que sentiu. Clara tocou o rosto de Leonardo, traçando a linha de sua mandíbula. Quando amamento Lorenzo, às vezes fecho os olhos e imagino que Miguel cresceu, que é ele ali. É errado. É humano. Leonardo virou o rosto, beijando a palma da mão dela. Quando vejo você com Lorenzo, às vezes imagino que é Isabela, que ela sobreviveu, que somos a família que planejamos ser, todos vivemos com fantasmas, Clara. Mas estamos construindo algo real também, não estamos? A pergunta saiu vulnerável, esperançosa. Leonardo subiu a mão pelo braço dela, chegando à nuca, dedos entrelaçando em seus cabelos. Muito real. O beijo foi inevitável como o nascer do sol. Suave primeiro, 2 náufragos testando terra firme. Depois mais profundo, faminto, meses de solidão derramando-se naquele contato. Clara podia sentir o gosto do vinho e desespero, de esperança e medo. As mãos de Leonardo em seu rosto, segurando-a como algo precioso e quebrável. Lorenzo chorou, quebrando o momento. Ambos se separaram, respirando pesado, olhando para o bebê que os conectara. Ele está com fome, Clara disse desnecessariamente. Sempre está. Leonardo sorriu, ajudando-a a levantar. Clara pegou Lorenzo, que imediatamente começou a procurar seu seio. Ela olhou para Leonardo, uma pergunta silenciosa. Ele assentiu, voltando a sentar-se, mas desta vez puxando a cadeira para mais perto.
Enquanto Clara amamentava Lorenzo ali mesmo na sala de jantar, Leonardo contava mais histórias de Rosa. Como ela ensinara palavras em espanhol, como fazia arepas nas manhãs de domingo, como chorava assistindo novelas mexicanas. Ela tinha um filho na Bolívia, ele disse. Marcos, mesma idade que eu. Ela mandava todo o dinheiro para ele, vivia com o mínimo aqui. Pausou. Descobri anos depois que ela nunca disse a ele sobre mim, que me amamentava, me criava. Deve ter sido como trair o próprio filho. Clara trocou Lorenzo de seio, o movimento agora tão natural que nem precisava pensar. Ou talvez ela tivesse amor suficiente para dois. Amor não é finito, Leonardo. Não é porque amo Lorenzo que amo menos Miguel. É diferente, mas não é menos. Você me ama? A pergunta flutuou entre eles como fumaça. Clara olhou para este homem que confiara nela incondicionalmente, que a vira em seu momento mais vulnerável e escolhera protegê-la em vez de julgá-la. Estou aprendendo a amar de novo, ela disse cuidadosamente. Você, Lorenzo, esta vida estranha que construímos, é aterrorizante. Para mim também. Leonardo assistia Lorenzo mamar com fascínio que nunca diminuía. Achei que depois de Isabela nunca mais sentiria nada, que seria apenas passar pelos dias, criar Lorenzo, morrer vazio. Mas então você apareceu com sua dor que espelhava a minha, seu leite que salvou meu filho, seu coração grande demais para seu corpo. Leonardo, não estou pedindo nada, só dizendo que, pela primeira vez em meses, acordo querendo viver o dia, não apenas sobreviver a ele. Lorenzo terminou de mamar, satisfeito e sonolento. Clara o passou para Leonardo, que o aninou espertamente. Juntos, caminharam até o quarto do bebê, uma dança coordenada de pais que não eram bem pais, mas eram algo igualmente profundo. Depois de colocar Lorenzo no berço, ficaram ali observando-o dormir. Leonardo abraçou Clara por trás, seu queixo descansando no topo da cabeça dela. Rosa me ensinou uma coisa, ele murmurou. Disse que família não é sobre sangue ou papel, é sobre escolha. Escolher amar, escolher ficar, escolher construir algo juntos. Clara virou em seus braços, olhando para cima. Estamos escolhendo? Eu estou. Ele beijou sua testa. Escolho você, Clara. Escolho esta família torta e linda que estamos criando. Escolho o amor em vez do luto. Pode não ser fácil. As pessoas vão falar, sua família vai objetar, a sociedade, que se danem todos. Leonardo a segurou mais forte. Rosa me amou quando ninguém mais o fez. Agora você ama Lorenzo quando Isabela não pode. Às vezes o amor vem de onde menos esperamos. E lutar contra isso é lutar contra a própria vida. Clara enterrou o rosto no peito dele, inalando seu cheiro de sândalo e segurança. Também escolho vocês, escolho tentar, escolho curar. Ficaram assim por longos minutos, dois corações partidos, escolhendo se fundir em algo novo. No berço, Lorenzo suspirava em sono profundo, alimentado e amado, alheio ao fato de que acabara de ganhar não uma substituta para a mãe que perdera, mas algo único, uma Clara, categoria própria de amor que desafiava definições. Fica esta noite, Leonardo pediu. Não para sexo, só fica, Clara assentiu. Porque algumas escolhas são grandes e dramáticas, e outras são simples, como dizer sim para mais uma noite de cura compartilhada, mais uma manhã de café juntos, mais um dia construindo uma família que ninguém entenderia, mas que fazia perfeito sentido para três corações que escolheram bater juntos. O sol da manhã entrava pela janela da nova sala que Leonardo mandara preparar. Não era mais a lavanderia escondida nem quartos furtivos. Era um espaço luminoso ao lado do quarto de Lorenzo, com poltrona de amamentação de veludo azul, quadros de nuvens nas paredes e uma paz que Clara nunca imaginara possível. 3 semanas haviam passado desde o jantar revelador. 3 semanas de uma rotina que parecia simultaneamente natural e miraculosa.
Lorenzo estava em seus braços, mamando preguiçosamente, mais por conforto que fome. Com 7 meses agora, ele começava a comer papinhas, mas o leite de Clara continuava sendo seu porto seguro. Ela acariciava seus cabelos, agora mais espessos, do mesmo tom castanho dourado de Leonardo. Bom dia, meus amores. Leonardo entrou com uma bandeja de café da manhã, um hábito que desenvolvera. Beijou o topo da cabeça de Clara, depois a testa de Lorenzo. Como está nosso pequeno glutão hoje? Contemplativo, Clara sorriu. Ele mama e me olha como se tentasse decifrar os segredos do universo. Leonardo sentou-se no braço da poltrona, passando-lhe uma xícara de café com leite do jeito que ela gostava. Os advogados ligaram. Os papéis estão prontos. Clara tensionou. Haviam discutido isso por dias. Leonardo queria formalizar a posição dela, não como empregada, mas como tutora legal de Lorenzo, co-guardiã, para todos os efeitos legais. Era um passo enorme, irreversível. Ainda tem certeza? Ela perguntou. Sua mãe está voltando de Paris amanhã. Quando ela souber, minha mãe pode voltar para Paris se não gostar. Leonardo era firme. Clara, você é a mãe que Lorenzo conhece. Se algo acontecer comigo, preciso saber que ele ficará com você, não com uma avó que mal o conhece. Lorenzo largou o seio, virando para olhar o pai como se entendesse a conversa. Clara ajustou a blusa, levantando o bebê para arrotar. Ele deu um arroto satisfeito que os fez rir. Elegante como o pai, Clara brincou. Esperemos que tenha melhor gosto para mulheres. Leonardo pegou Lorenzo, levantando-o no ar. Ouviu, campeão? Quando crescer, escolha uma mulher como Clara desde o início. Não desperdice anos com as erradas. Leonardo, Clara corou. Isabela não foi errada. Não, ela foi perfeita para quem eu era então. Ele trouxe Lorenzo de volta ao peito, ficando sério. Mas você é perfeita para quem sou agora. Para quem nós somos agora. A porta se abriu sem aviso. Dona Marta entrou, o rosto uma máscara de desaprovação controlada. Nas últimas semanas, ela mantivera distância profissional, fazendo seu trabalho sem comentários, mas Clara podia sentir o julgamento irradiando dela. Senhor Cavalcante, sua mãe chegou. Está na sala principal. Leonardo fechou a cara. Ela disse que chegaria amanhã. Aparentemente mudou de planos. Dona Marta olhou para Clara significativamente. Disse que tinha notícias urgentes sobre arranjos domésticos inadequados. Clara sentiu o sangue gelar. Helena, a ex-babá, deve ter contado tudo para a mãe de Leonardo. Vou descê-la, Leonardo disse. Clara, você... Vou com você. Clara levantou-se, alisando a saia. Se ela veio por minha causa, preciso estar presente. Clara, minha mãe pode ser difícil. Eu aguentei coisa pior. Ela pegou a mão dele. Juntos, lembra? Desceram as escadas como uma família. Lorenzo no colo de Leonardo, Clara ao lado. Na sala principal, Valentina Cavalcante esperava como uma rainha no exílio. Aos 65 anos, era a elegância personificada. Chanel da cabeça aos pés, cabelos platinados perfeitamente estilizados, postura que poderia cortar vidro. Leonardo! Sua voz era gelo polido. Vejo que as fofocas são verdadeiras. Mãe, pensei que chegaria amanhã. Mudei quando Helena me ligou em prantos de Paris. Valentina levantou-se, seus olhos dissecando Clara como um bisturi. Então você é a cozinheira que virou ama de leite. Mãe? O que, Leonardo? Devemos fingir? Valentina circulou Clara como um tubarão. Helena disse que a encontrou amamentando Lorenzo, sua empregada, amamentando meu neto. Clara salvou a vida de Lorenzo, Leonardo disse firmemente. Ele estava definhando. Existem fórmulas. Amas de leite profissionais. Não. Ela gesticulou desdenhosamente para Clara. Oportunistas da cozinha.
Clara sentiu a raiva subir, mas manteve a voz calma. Senhora Cavalcante, entendo sua preocupação. Você não entende nada. Valentina virou-se para ela completamente. Sei exatamente quem você é. Clara Santos, 29 anos, ex-funcionária de 3 restaurantes, todos fechados por falência. Solteira, sem família importante, perdeu um filho bastardo há 4 meses. As palavras atingiram Clara como socos. Leonardo deu um passo à frente, furioso. Como ousa? Investiguei-a, obviamente. Valentina pegou sua bolsa, tirando um envelope. Aqui está um cheque, 100 mil reais. Pegue e desapareça. Hoje. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Clara olhou para o cheque, depois para Valentina, depois para Lorenzo, que começava a choramingar, sentindo a tensão. Não. A palavra saiu calma, definitiva. Perdão? Não. Clara deu um passo à frente. A senhora pode me investigar, me insultar, me chamar do que quiser, mas não vou abandonar Lorenzo ou Leonardo. Você não tem direito. Ela tem todo o direito. Leonardo passou Lorenzo para Clara, enfrentando a mãe. Clara é a mãe que Lorenzo conhece, é ela que o acalma, alimenta, ama, e é a mulher que eu amo. As palavras ficaram suspensas no ar. Era a primeira vez que ele dizia em voz alta, e Clara sentiu as lágrimas chegando. Valentina riu sem humor. Amor, você mal enterrou Isabela. Isabela está morta há 7 meses, e ela adoraria Clara. Leonardo pegou a mão de Clara. Isabela acreditava que amor não tinha regras, não tinha classes. Ela mesma era de família simples. Ou esqueceu? Isabela tinha educação, classe. Não era uma empregada que usa o próprio leite como moeda de troca. Foi demais. Clara passou Lorenzo de volta para Leonardo e encarou Valentina. Sabe qual a diferença entre mim e a senhora? Clara disse, sua voz ganhando força. Eu amamento Lorenzo porque o amo, não por dinheiro ou status. A senhora teve Leonardo e o entregou para empregadas criarem. Rosa, lembra dela? A boliviana que a senhora deportou? Valentina empalideceu. Como sabe sobre... Porque Leonardo ainda sonha com ela. Ainda acorda procurando o conforto que só ela dava, porque a senhora estava ocupada demais com festas e viagens para amamentar o próprio filho. Como se atreve? Me atrevo porque amo seu filho e seu neto mais do que a senhora jamais conseguiu. Clara estava tremendo agora. A senhora vê a amamentação como degradação? Eu vejo como o ato mais sagrado que existe. Cada gota do meu leite que Lorenzo bebe é uma gota de amor puro, não contaminado por expectativas sociais ou aparências. Lorenzo começou a chorar de verdade agora, bracinhos estendidos para Clara. Leonardo o passou sem hesitar, e o bebê imediatamente se acalmou, agarrando-se a ela. Veja, Leonardo disse suavemente, ele a escolhe, sempre a escolhe. Valentina observou a cena, algo se quebrando em sua expressão. Vocês não entendem o que estão fazendo. A sociedade já fala, Clara interrompeu. Dizem que sou oportunista, prostituta, louca. E sabe, não me importo. Porque toda noite Lorenzo dorme alimentado e amado. Toda manhã Leonardo sorri genuinamente. E eu encontrei uma razão para meu leite não secar, para meu coração continuar batendo. É sobre o menino morto? Valentina perguntou, a crueldade agora misturada com curiosidade. Está substituindo? Clara considerou mentir, suavizar, mas estava cansada de esconder. Sim e não. Lorenzo não é Miguel, nunca será. Mas meu amor por Miguel não morreu com ele. Estava preso, sem ter para onde ir. Lorenzo deu uma direção para esse amor. E ao amá-lo, aprendi a amar Leonardo, a amar a vida novamente. Valentina sentou-se pesadamente, Suddenly parecendo seus 65 anos. Rosa disse algo parecido uma vez, quando perguntei como podia amamentar Leonardo tendo o próprio filho longe.
O que ela disse? Leonardo perguntou. Que o amor materno é como água. Sempre encontra um caminho, mesmo que tenha que criar seu próprio rio. Valentina olhou para Clara com algo próximo a respeito. Você me lembra dela, teimosa, inadequada, completamente errada para nossa família. Mãe. E provavelmente exatamente o que vocês precisam, Valentina suspirou. Eu fui uma péssima mãe, Leonardo. Escolhi status sobre você. Escolhi aparências sobre afeto. E você quase morreu por isso, emocionalmente pelo menos. O silêncio voltou, mas agora carregado de possibilidade em vez de hostilidade. Não vou fingir que aprovo, Valentina continuou, mas também não vou interferir. Se esta arranjo funciona para vocês três, quem sou eu para julgar? Ela levantou-se. Mas se machucá-los, Clara, se usar meu filho ou neto, eu morreria primeiro, Clara disse simplesmente. Valentina assentiu uma vez, pegando sua bolsa. Estarei no hotel. Leonardo, quando estiver pronto para discutir isso civilizadamente, me ligue. Na porta, ela parou. Clara, o leite materno realmente é melhor para bebês, mesmo vindo de fontes não convencionais. Depois que ela saiu, os três ficaram em silêncio. Lorenzo começou a puxar a blusa de Clara, e ela automaticamente começou a desabotoá-la, além do ponto de se importar com pudores. Você foi incrível, Leonardo disse, assistindo Lorenzo começar a mamar. Nunca ninguém enfrentou minha mãe assim. Estava aterrorizada, Clara admitiu, mas não podia deixá-la me reduzir a uma oportunista. Não quando isso. Ela indicou Lorenzo mamando. É a coisa mais pura da minha vida. Leonardo sentou ao lado dela, abraçando ambos. Te amo, Clara. Não pelo leite, não por Lorenzo. Por você. Sua força, sua honestidade, seu coração absurdamente grande. Clara virou para beijá-lo, Lorenzo ainda mamando pacificamente. Também te amo. Assustadoramente. Completamente. Então está decidido. Leonardo pegou o envelope que a mãe deixara, rasgando o cheque. Você fica como mãe de Lorenzo, minha parceira, meu amor. Oficialmente, não oficialmente, não importa. Você é nossa. Clara sentiu as lágrimas caírem enquanto Lorenzo mamava, sua mãozinha segurando a dela. 3 vidas entrelaçadas por tragédia e leite, por amor e escolha. Não era o futuro que nenhum deles planejara, mas era o futuro que escolheram construir. E era perfeito em sua imperfeição. O jardim da mansão estava transformado em um paraíso de flores brancas e luzes douradas. 1 ano havia passado desde aquele primeiro dia na lavanderia. Lorenzo, agora com 18 meses, corria entre as mesas em seu pequeno terno, rindo enquanto Clara fingia persegui-lo. Os convidados, uma mistura eclética de amigos, alguns poucos familiares e funcionários que se tornaram família, assistiam com sorrisos genuínos. Mamã! Lorenzo gritou, correndo para os braços de Clara. A palavra sempre a fazia pausar, coração apertando com alegria e dor entrelaçadas. Ela o levantou, girando-o no ar, seu vestido simples de linho branco flutuando. Onde está papai? Ela perguntou, fazendo cócegas em sua barriga. Papá ali. Lorenzo apontou para Leonardo, que conversava com sua mãe perto da fonte. Valentina havia mudado nestes meses. Ainda elegante, ainda distante por vezes, mas havia suavidade em seus olhos quando olhava Clara com Lorenzo. Talvez porque via neles o que perdera com o próprio filho, a conexão primordial que escolhera sacrificar no altar das aparências. Leonardo se aproximou, beijando Clara suavemente, suas mãos envolvendo ela e Lorenzo. O juiz chegou. Está pronto? Clara assentiu. Não era um casamento tradicional, ela insistira nisso. Era uma celebração de família, uma formalização do que já viviam. Os papéis de adoção conjunta de Lorenzo, o reconhecimento legal de Clara como mãe.
E sim, também casamento, mas isso parecia quase secundário perto do resto. Clara, Dona Marta se aproximou, os olhos marejados. Queria pedir desculpas. Pelo início, pelos julgamentos. Eu estava errada. Clara pegou a mão da mulher mais velha. Todos estávamos tentando proteger Lorenzo do nosso jeito. Você o salvou, e salvou o senhor Leonardo também. Dona Marta olhou para onde Lorenzo agora brincava com pétalas de rosa. Aquela casa era um mausoléu antes de você. Agora é um lar. O juiz chamou todos para se reunirem. Clara passou Lorenzo para Leonardo e foi buscar algo em uma cesta perto da mesa principal. Voltou com uma pequena urna de cerâmica e uma muda de ipê amarelo. Antes de formalizarmos nossa família, Clara disse, sua voz carregando pelo jardim silencioso. Preciso fazer algo. Ela se ajoelhou perto de um canteiro preparado, fazendo um buraco na terra com as mãos. Leonardo se juntou a ela. Lorenzo em seus braços observando curioso. Esta urna contém um pouco do meu leite, Clara explicou, lágrimas correndo livremente. O primeiro leite que produzi para Miguel, que guardei congelado sem saber por quê. Hoje sei, era para este momento. Ela colocou a urna no buraco, cobriu parcialmente com terra, então posicionou a muda de ipê. Miguel, meu amor, ela sussurrou, você sempre será meu primeiro filho. Este ipê crescerá forte e florirá amarelo como o sol, como sua breve vida iluminou a minha. E quando Lorenzo brincar sob sua sombra, saberá que teve um irmão que o amou antes mesmo de existir. Leonardo ajoelhou ao lado dela. Lorenzo alcançando para tocar a terra. Isabela, ele disse suavemente, você enviou Clara para nós. Tenho certeza disso. Obrigado por escolher alguém que amaria nosso filho com a mesma ferocidade que você amaria. Juntos, os três cobriram as raízes com terra. Lorenzo bateu palminhas, jogando terra para todo lado, fazendo todos rirem entre lágrimas. Agora, Clara disse, levantando-se e limpando as mãos. Podemos começar. A cerimônia foi simples. O juiz falou sobre família escolhida, sobre laços que transcendem sangue. Quando chegou a parte dos votos, Leonardo foi primeiro. Clara, você entrou em nossas vidas quando estávamos nos afogando. Não jogou uma boia. Você pulou na água conosco e nos ensinou a nadar novamente. Seu leite alimentou meu filho, mas seu amor alimentou nossas almas. Prometo honrar sua dor como honro a minha, celebrar suas alegrias como minhas e nunca esquecer que você escolheu nos amar quando poderia ter escolhido se proteger. Clara mal conseguia falar entre as lágrimas. Leonardo, Lorenzo, vocês pegaram meu leite órfão e deram a ele propósito. Pegaram meu coração partido e mostraram que ainda podia bater. Prometo amá-los não apesar das nossas perdas, mas através delas. Prometo ser mãe, esposa, amiga, parceira. Prometo que meu leite, enquanto fluir, será de Lorenzo. Meu amor, enquanto eu existir, será de vocês. Mamã chora? Lorenzo perguntou preocupado, tocando o rosto de Clara. Lágrimas felizes, meu amor. Ela o pegou no colo. As melhores lágrimas. O juiz os declarou família perante a lei. Mas eles já eram família havia muito tempo, desde aquela primeira mamada escondida, desde que Leonardo escolheu proteger em vez de punir, desde que Clara escolheu amar novamente. A festa continuou até o sol se pôr. Lorenzo adormeceu no colo de Clara depois de mamar pela última vez do dia, agora mais por ritual de conforto que necessidade nutricional. Logo ele desmamaria naturalmente e o leite de Clara finalmente secaria. Mas o laço forjado através dele permaneceria eterno. Arrependimentos? Leonardo perguntou, abraçando-a, enquanto observavam os últimos convidados partir. Só um, Clara disse. Queria que Miguel e Isabela pudessem ver, saber que seus amores não foram desperdiçados. Eles sabem, Leonardo beijou sua têmpora,
Cada vez que Lorenzo ri, cada vez que amamos sem medo, eles sabem. Valentina se aproximou para se despedir. Hesitou, então beijou Clara no rosto. Rosa ficaria orgulhosa, ela disse simplesmente, de todos nós. Enquanto a noite caía sobre a mansão Cavalcante, agora, lar dos Santos Cavalcante, 3 corações que começaram partidos batiam como um. No jardim, a pequena muda de ipê já criava raízes, prometendo sombra e flores para as gerações vindouras. Lorenzo murmurou dormindo, suas mãozinhas agarradas ao vestido de Clara. Ela olhou para Leonardo, depois para o céu estrelado, onde 2 almas assistiam, finalmente em paz, sabendo que seus amores encontraram um lar. "Vamos para casa?" Leonardo perguntou. Clara sorriu, ajustando Lorenzo em seus braços. "Já estamos em casa." E era verdade. Não a casa de paredes e tetos, mas a casa construída de leite e lágrimas, de escolha e coragem, de amor que se recusa a morrer, mesmo quando perde seu destinatário original. A casa onde uma cozinheira virou mãe, onde um patrão virou parceiro, onde um bebê órfão encontrou em seios enlutados o alimento que precisava. Era uma história que a sociedade nunca entenderia completamente. Mas para 3 almas que escolheram curar juntas, era a única história que fazia sentido. Uma história de amor que transcende convenções, de família que nasce não do sangue, mas da escolha diária de permanecer, amar e amamentar, literal e figurativamente, as feridas um do outro. O leite de Clara eventualmente secaria, mas o amor que fluiu com ele continuaria nutrindo esta família improvável para sempre.